Oi, gente, se vocês puderem me acompanhar aí na leitura de Ezequiel 33, versículo 7. Acompanha aí comigo, depois eu vou falar o que Deus falou comigo. Ele fala assim: agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta, e eles não fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a sua vida. E ele continua aqui no versículo 17. Seu povo diz: o Senhor não é justo, mas eles são os injustos. Pois se os justos se afastarem de sua conduta justa e praticarem mal, morrerão. Mas, se os perversos se afastarem de sua conduta perversa e fizerem o que é justo e certo, viverão. Ó povo de Israel, vocês dizem: o Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de vocês de acordo com suas ações. E ele termina aqui dizendo, no versículo 32. Eles o consideram um divertimento. Está falando os cristãos, nós cristãos, né? Eles os consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Eu estava nesse conflito uns dias atrás, porque tem hora, gente, que a gente pega pessoas assim, ingratas, que não querem saber, falam que querem saber de Deus, mas na prática é outra coisa. E, gente, tem que respirar 1000 vezes. Não é fácil você falar do evangelho, principalmente nesses últimos dias. Se antes já não era fácil, imagina hoje. Hoje, os últimos dias, a Bíblia assemelha ao tempo de Noé, do dilúvio, que Deus viu que não tinha jeito ali e destruiu a terra toda. E só sobrou Noé e sua família, ou seja, os poucos escolhidos, os 1/3. E assemelhou também a Sodoma e Gomorra, que também só sobrou Ló e sua família. Ou seja, imagina hoje como não deve estar. Então não é fácil você falar do evangelho com uma pessoa hoje. Porque as pessoas, como a Bíblia fala, elas estão cheias de si, amantes de si mesmo. Acham que sabem de tudo. E esses dias eu estava num conflito assim muito grande comigo mesma. Tem horas que a gente dá um curto-circuito na nossa mente de tantas pessoas, sabe, que a gente pega no caminho. E eu tava nesse conflito, aí teve uma hora que eu escutei assim: por que você acha que eu faço festa toda vez que alguém se converte? E aquela pergunta ficou ecoando dentro de mim. E me deixou constrangida, porque ele falou isso de um jeito sério, uma voz séria. E um parênteses aqui, eu nunca vou me acostumar com isso, gente. Há anos que eu tenho esse prazer, essa honra de escutar ele falando comigo, e eu nunca vou me acostumar. Você também pode ter essa experiência, é só você se trancar no seu quarto, se render a ele, e ele vai falar com você. Cada um tem um jeito, Deus tem um jeito de falar com cada um, né? Mas é muito especial, muito, muito especial. E espero que você também consiga viver esse tesouro na sua vida. Enfim, eu fiquei ecoando aquilo dentro de mim, me deixou constrangida, por quê? Eu preciso da misericórdia, do perdão de Deus o tempo todo. Deus tem uma paciência, teve paciência comigo e continua tendo até hoje.
E eu preciso disso, eu preciso. Então, quando eu penso nisso, me dá forças para continuar a falar do Evangelho para as pessoas. Porque me dá força, principalmente, porque Ele pediu isso. Ide. Então, ele é o que nos dá força para continuar. Porque se eu preciso do perdão, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor. Por que eu mereço e a outra pessoa não? Então, são essas coisas que o Espírito Santo vai deixando a gente sem resposta. Vai falando e vai confrontando a gente, a nossa velha pessoa que está dentro de nós. Ele fala, né, em Apocalipse, que nos últimos dias, os que são dele vão se santificar, vão se limpar cada vez mais. E os sujos vão se sujar cada vez mais. Então a gente está vendo isso na prática hoje, né? Quanto mais a gente vê cada vez mais podridão, e os santos se limpando mais ainda. Então, que a gente possa se agarrar nele, gente. Se agarrar nele, porque para que a gente tenha força. Ele merece ter uma noiva que chegue pelo menos um pouco ao nível dele. Um pouquinho. Porque a gente nunca vai chegar ao nível dele, porque ele é perfeito. Mas ele merece uma noiva impecável, ao seu nível, né? Como eu falei, com ele tudo é possível, gente. Tudo é possível. Ele merece uma noiva limpa, santificada. Então vamos correr pro braço dele e cumprir esse id. Fechar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos, porque como ele também fala aqui em Ezequiel 33, Ezequiel 3 também ele fala, que vai ter pessoas que não vão querer ouvir, mas é para você falar mesmo assim, ele fala. Então a gente tem que só obedecer, vamos obedecer o que ele está pedindo. O resto deixa com ele. Porque ele fala o quê? Por que ele fala, mesmo que a pessoa não queira ouvir, para falar? Porque, gente, para não chegar a pessoa lá no juízo falar, mas eu não sabia, ninguém me falou nada. Não. Então ele quer deixar tudo às claras. Falar mesmo que não queiram ouvir. Entendeu? E ele fala no Novo Testamento. Jesus. Quando o último escutar, aí sim eu voltarei. Então, tá chegando esse dia. Não tem aquele contagem regressiva? 3, 2, 1. Estamos no 1, gente. Então, corre. Que todo dia Jesus está voltando, como a gente tá vendo para alguém. Mas a volta dele de todo olho verá, também não vai demorar, não. Porque o anticristo já tá aí. Já podemos sentir o cheiro desse ser aí, desprezível. Então, vamos, gente, correr para os braços do Pai e anunciar o Evangelho cada vez mais, mesmo que não queiram ouvir. E que Deus nos capacite nessa batalha que Ele convocou os que são dele. E oramos para que as pessoas queiram ouvir, em nome de Jesus.